Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula da EBD aqui da família The Blue, Assembleia de Deus de Blumenau. E é com alegria que nós vamos caminhar nesses próximos minutos para refletirmos algumas importantes considerações a respeito desse novo trimestre que já está começando. Você deve, como nunca, olhar para esse trimestre como uma oportunidade para você viver algo novo, algo diferente na sua vida. O tema do trimestre será avivamento. E avivamento é daqueles assuntos o qual você é desafiado a falar sobre ele, mas não unicamente no olhar teórico e informativo. Você, docente, você deve ir para as suas aulas com seu coração fervendo por avivamento. Você deve, durante a semana, dedicar minutos e, se possível, horas, orando ao Senhor por um avivamento pessoal, por um avivamento na sua igreja, na sua família, na sua cidade e no seu país. Professores que vão para a sala de aula falar de avivamento unicamente pautado nas informações históricas, corre o risco de ser apenas um falante. Mas quando o docente vai para a sala de aula e ele veio de uma semana onde que já derramou algumas lágrimas buscando o avivamento, essa aula terá uma tônica de quebrantamento, de paixão por Jesus. Então esse é o grande desafio de você, docente, ir para a sala de aula, de fato, como alguém que já orou nos últimos dias e que assentou no seu coração de orar por avivamento todos os dias, a partir de você, sua casa, sua igreja, sua cidade e sua nação. Bom, nessa primeira lição, nós desenvolvemos o tema Por que Deus deseja o avivamento. Você pode, por exemplo, lançar essa pergunta para os seus alunos, né? Você pode dar um espaço para eles interagirem, né, dando as suas respostas, considere, valoriza cada uma delas, e então a lição vai te dar algumas respostas que vão somar as respostas que os seus alunos deram. Então, é importante, por ser uma pergunta, você já encaminhar aos seus alunos. É importante você ter alguns materiais, né, que pode acrescentar, né, o seu vocabulário sobre o avivamento. E a própria lição te sugere, né, algumas literaturas sobre avivamento. Existem vários e bons livros sobre o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do País de Gales, Porque Tardo Pleno Avivamento, um dos livros famosíssimos na nossa língua. Você deve acionar essas literaturas para enriquecer o seu vocabulário, para você ter a dimensão, a amplitude deste assunto tão relevante para a nossa geração. O primeiro ponto, ele vai se encarregar de trazer alguma luz, né, nas definições ou na definição do termo avivamento. Nós sabemos que avivamento é uma daquelas palavras que ao longo do tempo se desgastou. Por que se desgastou? Você pode fazer essa pergunta para os seus alunos, ou você lança a pergunta apenas para você interagir, né, intelectualmente com os seus alunos, mas você já pode encaminhar a resposta. Por que a palavra avivamento se desgastou tanto ao longo do tempo? A resposta mais simples, né, a essa pergunta é pelo fato que nós chamamos de avivamento muitas coisas que de fato não era avivamento. Então, qualquer coisa que acontecia à nossa volta, nós já chamávamos. Eis aqui um avivamento. Olha, a nossa igreja está no avivamento, isso aqui é sinal de avivamento, Deus está avivando o seu povo. E por nós
cada coisa que acontecia entre nós chamamos de avivamento, isso foi desgastando, então, o termo avivamento. E o primeiro ponto aqui do tópico, né, o subtópico, é trazer que avivamento não é uma iniciativa humana, né? O avivamento não é uma agenda humana, e esse primeiro subtópico já é uma preparação para uma desconstrução a respeito de um conceito equivocado sobre avivamento. Aqui você, docente, precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Quando nós vamos falar sobre avivamento, é muito comum os pregadores, os professores disserem, porque avivamento não é barulho. Aí, ok. Avivamento não é línguas estranhas. E aí nós vamos lançando na mente dos nossos alunos, da igreja, de que essas ações que acontecem nos nossos cultos, que nós, pregadores e pastores, desejamos que nós que somos da teologia pentecostal, almejamos que a nossa igreja viva os dons do Espírito Santo. Aí nós desconfiguramos do avivamento o falar em línguas, por exemplo, e no final nós queremos que o povo seja batizado, que o povo receba os dons do Espírito Santo. Então, assim, tomar cuidado. Eu não estou dizendo que você deve limitar o avivamento ou defini-lo exclusivamente no falar em línguas, né? Ou na manifestação dos dons. Jamais. Todavia, entretanto, você não precisa falar que línguas estranhas não é um avivamento. Porque, de repente, isso vai desencorajar a sua igreja de buscar o batismo. Isso poderá fazer com que não há necessidade de eu buscar essa experiência tão poderosa disponível a todo cristão. Falaremos sobre isso numa lição seguinte. Mas tome cuidado como você vai desmistificar o que não é avivamento. Então você precisa tomar cuidado. A lição vai trazer alguns pontos que é interessante você ponderar, né? Por exemplo, avivamento não é ajuntamento de pessoas, né? Então, às vezes, há um cantor famoso, né, que veio na sua cidade e juntou-se uma grande multidão. E então, nossa, que avivamento, olha quanta gente em um só lugar. Isso não pode ser chamado de avivamento, né? É verdade que a questão do barulho, né? Às vezes vem um pregador, né? E esse pregador ele tem um estilo, né, de homilética, veemente, fala muito bem, tem uma dicção, né, um estilo de pregação veloz, né, que encoraja o povo, que traz entusiasmo ao povo. E de repente, nesse culto, acontece uma manifestação emocional muito grande, muito grande. E então nós podemos correr um risco de dizer, eis aí um avivamento. Esse barulho que só acontece quando o pregador manda, tem? Levante a mão, dá um grito de glória. Se você não dá um glória, eu vou aí. Esse comportamento aonde que tudo que acontece na igreja é provocado pelo pregador. Eu sou pregador, sou pastor local, não vejo nenhum erro de nós pregadores em algum momento da liturgia você pedir uma interação com o povo, seja levante a sua mão, você pode repetir isso comigo, você pode dizer em alto e bom som a seguinte frase, não existe nenhum problema nisso. Agora, você provocar o povo o tempo todo provocando o povo para que encha um ambiente de barulhos, de fato, isso deve ser rejeitado e jamais considerado como um avivamento. E o que acontece é que muitas vezes esses ajuntamentos, né, esse barulho, ele só se limita àquela reunião, né?
De fato, não existe ali uma continuidade da transformação do caráter. Esse marido não volta para casa amando mais a sua esposa, ele não volta para casa sendo um pai mais profundo, essa esposa não chega em casa edificando mais sabiamente o seu lar e assim por diante. De fato, essas coisas não devem ser confundidas com um avivamento. Isso é fato. Então, essa desconstrução do conceito equivocado de avivamento, vale a pena você ler o material e ponderar com os seus alunos. Mas tome cuidado nessa desconstrução, porque às vezes você pode estar manchando uma ação que acontece nas nossas igrejas, né? Que quando você diz que não é isso, né? Isso pode estar inimigo no povo, né? É verdade também que no dia do Pentecoste houve barulho, houve um som, né? A ação do Espírito Santo, ela produz sons, mas são sons espontâneos do coração, da alma, né? É diferente. Então, se você vai dizer que avivamento não é barulho, ok. Ou não é um barulho vazio, acho que é melhor você complementar. Mas, de fato, o avivamento, ele elabora, ele constrói sons de transformação, de lágrimas, de quebrantamento. As histórias dos avivamentos contam gritos, né, de confissão de pecado, de arrependimento que acontecia durante a reunião. Então, cuidado nessa desconstrução, mas seja firme também naquilo que de fato não é avivamento. Ok? Bom, o terceiro subtópico, então, vai falar o que é avivamento, né? Existe o conceito simples do termo, né? Que é tornar a viver ou reviver, né? Esse é o significado simples da palavra avivamento. Embora que a palavra avivamento não esteja no texto bíblico, mas conceitos na palavra vivificar, né? Tornar a viver, está aí ao longo das Escrituras. Então está aí o conceito do que é avivamento, ok? Você tem o aplicando o texto, que vale a pena você ler com os seus alunos. Particularmente, eu sempre encorajo a você, professor, separar uma frase do tópico que você possa ler com os seus alunos, que está com material, né? Então, separa uma frase aqui do texto, seja o início, seja a conclusão, para que você possa valorizar o conteúdo da lição e você ter a interação aí imediata com os seus alunos, ok? Bom, o segundo tópico vai então ampliar, né, o que é avivamento, tá? Então, é uma ampliação, né, do que é avivamento e por que Deus deseja o avivamento. Então, a resposta da lição, né, a pergunta da lição, porque Deus deseja o avivamento, o segundo tópico, então, vai trazer aí essa primeira resposta. Deus deseja o avivamento, porque o avivamento é a revitalização do verdadeiro sentido da vida. A ideia aqui é muito simples. O pecado, Salomão vai escrever os Provérbios, dizendo que Deus fez o homem perfeito, mas este buscou muitas invenções. Quando Deus nos criou em Adão, Deus nos criou com um propósito de vida. A ideia divina era que a nossa vida fosse uma vida voltada para Deus. A nossa vida fosse teocêntrica. Deus sendo o centro de tudo, das suas finanças, das suas decisões profissionais, das suas conquistas, do seu modo de viver, tudo deve ser convergido para Deus. Deus deve ser o centro de todas as coisas. O pecado veio, tirou Deus do centro, colocou o próprio homem, colocou o próprio ego no centro de todas as coisas. O avivamento, ele vem assim para nos devolver ao verdadeiro sentido da vida. Todas as histórias de avivamento, você perceberá de que quando Deus está agraciando o seu povo com avivamento, este povo desenvolve uma paixão, um amor a Deus em um nível nunca antes vivido.
toda igreja que vive um avivamento, toda pessoa que vive um avivamento, e é importante você destacar ao longo das lições que você administrar, de que o avivamento ele pode ser coletivo, né? Ele pode ser nacional e ele pode ser pessoal, pode ser familiar. Às vezes uma família está vivendo um avivamento. Às vezes uma pessoa, um jovem, está vivendo um avivamento. O que ele está sentindo, o que ele está realizando em Deus, de fato, são sinais que Deus está avivando esta pessoa, que está avivando esta casa. Às vezes Deus levanta uma família para abençoar uma igreja em várias áreas, para abençoar a cidade, e Deus está aí avivando, né, essa família. E você percebe que todas as pessoas que vivem essa experiência, essa imersão do avivamento, elas têm Deus como centro assim negociável. Então Deus deseja o avivamento, porque no avivamento o verdadeiro sentido da vida, né, é revitalizado. A igreja passa a ter a consciência da presença de Deus como nunca antes. A presença de Deus se torna inegociável. Estar diante de Deus e não senti-lo, não reverenciá-lo, é inaceitável, é inadmissível. Deus deseja avivar o seu povo porque Deus quer que a igreja seja revitalizada, restaurada ao seu verdadeiro sentido da vida, que não é dinheiro, que não é os prazeres, que não são as coisas temporárias e passageiras desse mundo, mas que é o próprio Deus. Deus deseja o avivamento porque Ele quer que a sua igreja retorne ao verdadeiro sentido da vida, que é Ele próprio. O terceiro subtópico, existe aqui uma narrativa, né, uma narrativa do avivamento que aconteceu na ilha de Lius. É importante você leia com seus alunos, todo esse relato, porque é comprovado que os relatos de avivamento é uma das grandes chaves para despertar o desejo de buscar o avivamento. Então leia com seus alunos todo esse testemunho, ok? Bom, o terceiro tópico, né, ele está respondendo à pergunta do tema da lição, porque Deus deseja o avivamento. O avivamento produz nova vitalidade para a igreja. Então, não é apenas o sentido da vida, um propósito, né? Essa pessoa, esta casa, essa família, ela vive aí um propósito definido a respeito de Deus. Mas a própria igreja, existe uma vida abundante na igreja local. A adoração, ela é vibrante. A adoração, ela é contagiante. Uma igreja avivada, na hora da oferta, não existe corações pesarosos, vou ter de ofertar de novo, não. Existe uma alegria no contribuir, na generosidade, o ambiente, a atmosfera, a hospitalidade, a comunhão, é um nível inimaginável. E Deus quer que a sua igreja viva essa vida abundante. A Bíblia fala de nós servir ao Senhor com alegria. Observe quantas vezes na igreja você adorou de maneira tão medíocre. Quantas vezes que durante os louvores faz nós erguermos as mãos e você mantém os braços cruzados. Quantas vezes durante o louvor Deus está ministrando verdades gigantescas e nós não estamos vibrando. O avivamento produz uma nova vitalidade para a igreja local. O evangelismo, os ministérios, as lideranças, os encontros de oração, toda a programação da agenda local passa a viver um renovo, uma renovação. Há um encanto, brilho nos olhos. As pessoas, elas vivem o congregar numa sede, numa fome. Existem relatos do avivamento na Rua Azusa, de que as pessoas, elas saíam do templo de frente. Elas não davam as costas para o templo, o tamanho era a reverência à presença de Deus naquele lugar. Eles não davam as costas para o templo. Percebe que o avivamento vem trazer este encanto. Esse encanto da igreja local, o voluntariado, o serviço, o amor, a paixão espiritual. Tudo isso se torna transbordante. Por isso que Deus deseja o avivamento. Porque no avivamento a igreja vive uma intensidade muito maior
do que nos seus dias nos seus dias comuns. Em último lugar, Deus deseja o avivamento, porque o avivamento, os céus toca a terra. E a ideia aqui do autor é dizer que o avivamento ele não atinge exclusivamente a igreja, esse mundo eclesiástico, esses dons, esses talentos espirituais. Mas o avivamento toca o mundo, toca a sociedade, toca a criação, a natureza. O avivamento nas Ilhas Fiji vai dizer que quando o avivamento varreu aquela ilha, os pescadores pescaram a maior pesca da vida deles. Os agricultores realizaram a maior colheita da vida deles. Percebe que o avivamento toca tudo. Toca tudo. Existem relatos, e eu deixei aqui para vocês também, na lição do professor, você tem aí um relato exclusivo, então, do professor, quando vai falar sobre o avivamento no país de Gales, o quanto que os comerciantes ficaram pasmados quando as dívidas foram quitadas. Os cavalos dos mineradores sentiram a transformação porque eram cavalos maltratados. Aqueles que eram empregados para tratar dos cavalos, porque os seus donos os maltratavam, eles julgaram em perder o seu próprio emprego, porque os próprios mineradores não xingaram mais seus cavalos, os cavalos ficaram mais mansos, mais dóceis. Houve um tocar de Deus em todas as esferas daquela cidade. Então, Deus deseja o avivamento porque não é apenas o seu povo que viverá as suas grandes bênçãos, mas também o mundo, a sociedade, aqueles que estão do lado de fora. Eu quero terminar dizendo a você, docente, que é muito importante você considerar que o avivamento, ele não é, em linhas gerais, algo novo, no sentido de algo que nunca aconteceu, ok? Mas o avivamento é uma intensidade gigantesca, nunca antes vivida. Então, todo avivamento, por exemplo, ele tem conversões de almas. Mas conversões de almas acontecem hoje. Avivamento tem muito arrependimento, confissão de pecado. Isso acontece hoje. Manifestação dos dons, isso acontece hoje. Então, tudo que acontece no avivamento já acontece na vida ordinária da igreja. A diferença é a intensidade, é o grau que esses acontecimentos eles acontecem, né? Por exemplo, você pode ter um número de conversões durante um ano razoável na sua igreja, mas em dias de avivamento, as conversões que sucederão nesta igreja local, anos não vai cobrir isso. Um culto, milhares, dezenas, centenas de pessoas se converterão. Então, é a intensidade. Bom, desejamos que você, docente, esteja com seu coração em chamas para buscar a Deus um avivamento. Eu acredito que você deve ir para a sala de aula com alguns compromissos assumidos diante de Deus, de orar por avivamento todos os dias. Que o Senhor Jesus te abençoe e que te dê a graça. Termine a sua lição fazendo orações. Eu te dou uma sugestão. No final de cada tópico, faça uma oração com seus alunos. Porque Deus deseja o avivamento. O primeiro tópico, vamos orar, irmãos, para que nós não confundamos o verdadeiro avivamento. Irmãos, segundo tópico, vamos orar para que a igreja seja avivada, para que o verdadeiro sentido da vida, que é o próprio Deus, possa ser avivado em nós. Segundo tópico, vamos orar para que a nossa igreja viva uma nova vitalidade, para que a sociedade venha a ser atingida pela igreja de uma maneira como nunca antes. Ora com seus alunos, peça lágrimas de avivamento. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha a melhor aula da sua vida. Que Deus te abençoe.